Os produtos, eles são feitos nas fábricas, mas as marcas, elas são criadas na mente. Essas aspas, elas são do alemão Walter Landor. Ele é o pioneiro na indústria do design gráfico e um dos pioneiros a enfatizar a importância da emoção que a marca tem que carregar. Para nós, é justamente isso o DNA do nosso trabalho. A Nova XD, ela faz parte da marca do cliente. E é isso que nos dá um baita orgulho. A nossa empresa, ela está totalmente focada no final de todo o processo do branding, né? Então, a gente entra na etapa em que já se desenvolveu a performance, já desenvolveram os atributos, o branding caminhou com essa marca que a agência de publicidade ou de marketing ou de design dessa empresa, desse cliente produziu, e a gente entra no final. A gente entra onde a experiência da marca, ela chega para o cliente, para o público, seja de um evento, seja de um espaço corporativo, seja de um ambiente imersivo, enfim, a gente está lá para fazer o melhor dessa marca para o cliente e para que esse público receba da melhor forma a experiência dessa marca. E aí, depois que a gente entra nessa exposição, dessa comunicação, a gente quer que essa experiência fique. E esse dia a dia que a gente vive aqui, a Nova XD há mais de 30 anos, a gente está transformando isso num produto hoje que começa nas plataformas do YouTube, Spotify, Deezer, em formato de podcast e videocast, que é o nosso Nova XD Talks. A gente chegou nesse ponto porque a gente sentiu essa necessidade de comunicar melhor quem faz essa indústria do audiovisual. A gente vai trazer aqui, em bate-papos mega informais, profissionais da área do audiovisual, fabricantes, distribuidores de tecnologia AV, pessoas e profissionais envolvidos no marketing, no evento, arquitetos, engenheiros que fazem estandes, enfim, além de estandes, ambientes corporativos que a gente entra com a tecnologia, eles entram com toda a estrutura e aí a gente revoluciona esse espaço desse cliente, que ele veio com essa necessidade pós-pandemia e veio para ficar, veio para inovar e veio para crescer e ser cada vez mais inovador a cada tecnologia que entra no mercado. Eu estou assumindo agora esse desafio, né, que para mim é gigante, porque eu sempre fui do bastidor, né? Eu estou aqui na frente das câmeras, nunca vivi isso, por isso me perdoem todos, caso eu não esteja contento, mas eu tenho mais de 30 anos do mercado publicitário, de TV, de rádio, do digital, de produção de TV, de conteúdo para doc, vídeos institucionais, agências, enfim, mas bastidor, lá atrás, onde está aqui essa galerinha aqui e que faz todo esse mercado audiovisual chegar até você. Então, pela primeira vez, eu estou aqui de frente e conduzindo esses bate-papos do AV. E hoje aqui comigo, esses loucos aqui que me colocaram nessa fria e espero que não se arrependam jamais. Se arrependeu, já foi, já estamos aqui com a cara no ar, qualquer coisa troca. E outra, também nunca vou estar sozinha, tá? Ou vai ter alguém do time da Nova XD aqui no meu lugar, ou do meu lado. Sempre a gente vai estar aqui batendo esse papo com convidados, mas sempre a Nova XD dentro do seu time, dos seus escopos de área, também dialogando de acordo com o segmento desse convidado nosso que vai estar aqui, né? Vini, Aaron, muito obrigada por essa confiança. Espero que realmente a gente traga um produto inovador também na nossa área de tecnologia, né? Porque a gente vê podcasts, videocasts em todos os segmentos do entretenimento, principalmente do jornalismo, que tem muito que é a comunicação multiplataforma que a gente vive hoje, mas dentro da tecnologia, a gente vê sim muito nichado, né? Então, para nós é novo isso, a gente nunca fez nada que a gente se comunicasse, né? A gente trabalha com a comunicação sempre do outro. Então, espero que a gente faça mesmo. Eu acho que precisava disso, né? Esse universo, por exemplo, dos displays, né? De LEDs, dos projetores,
Para a gente entender isso e para o cliente entender do que a gente está falando também, porque às vezes a gente não consegue se fazer entender muito dentro do projeto. A gente tem que ser muito claro para saber onde esse cliente está investindo o dinheiro dele, né? Então, eu acho que o podcast ele vem para nos ajudar também nisso e o nosso cliente, o nosso público que vai estar lá. Vini, CIO da Nova XD, fala um pouquinho de você, sua formação e a área aqui que você tem essa responsabilidade junto ao time e aos projetos. Na verdade, eu de formação, eu sou biólogo, né? Então, sou um pouco peixe fora d'água, né? E acabei fazendo toda a minha carreira universitária, mestrado, doutorado, tudo na área de biologia, de bioquímica, microbiologia. E é uma área, a educação é uma área meio ingrata, né? Então, a gente dentro a gente foi buscando outras formas de subsistência, né? E acabou virando um grande sucesso essa parceria que a gente fez aqui, né? Com o Aaron, uma vez que a gente... toda essa equipe que está junto, logicamente, né? Mas a princípio aí com o Aaron, com o pai dele, que também uma pessoa que tem contribuído muito com a empresa, né, de forma significativa. E a gente, dentro de tudo isso, a gente passou a querer trazer o aprendizado da ciência, que eu tento trazer aqui para dentro, né? E eu sou gestor de conteúdo, né? Então, quem aprendeu a trabalhar com pesquisa, para trabalhar com conteúdo fica bem mais fácil. Porque você só está migrando um pouco de área, né? Apesar da gente ter feito muitos trabalhos para empresas de agrícolas que demandam conhecimento científico, o próprio Museu da Vacina que foi feito, que eu tive que entrar também em cima disso, então ajuda como um todo, né? E eu sou um amante da área de vídeo e de áudio há muito tempo, eu sou guitarrista, toco guitarra, já tive um estúdio de gravação, quer dizer, tenho um envolvimento com áudio muito grande. Cresci com meu pai projetando filme de Super 8 na parede e aprendi muita coisa com ele ali, de usar o equipamento Super 8, né? Então, a primeira vez que eu entendi, eu devia ter uns 6, 7 anos, a primeira vez que eu vi como que era o filme, que era um monte de sequência de fotos. E aí ele me explicou que essa sequência era o vídeo. E até hoje a gente trabalha, quem trabalha com vídeo trabalha por frame por segundo, né? Uma coisa que enriqueceu, né? Minha mãe é professora de inglês, também trabalhava muito com gravador, porque ela gravava as aulas de inglês, lições e tudo mais. E eu me divertia com o gravador dela, pegava, às vezes, coitada, até gravava por cima das aulas dela alguma besteira, alguma coisa, novelinha de rádio, enfim, sonoplastia. Então, acho que estava dentro de mim, né, já há muito tempo. E quando eu terminei o curso, eu dava as minhas aulas e trabalhava para algumas agências, prestava serviço, desenvolvi algumas coisas, que nem eu trabalhei uma época com uma agência que era contato visual, e eles precisavam de realidade aumentada. Eu entrei com eles para desenvolver a realidade aumentada, porque eu já trabalhava com 3D, trabalho com 3D desde 95, né, que eu gostava de mexer, né, como hobbyista. E aí acabou juntando todas essas expertises, e juntamente com a equipe do Aaron, que tem expertise em áudio, enfim, né, e vídeo. O vídeo veio depois do áudio, né, Aaron? Mas hoje o Aaron domina o vídeo tanto quanto o áudio, se não mais, né? E a gente, quando precisa de qualquer coisa, ele nos socorre internamente, e os clientes também são sempre muito satisfeitos com o trabalho. Então, acho que foi essa feliz união que fez com que a gente, então, conseguisse chegar no patamar que a gente está hoje, né? E você, Aaron, qual a CTO aqui da Nova XD, como começou, qual a tua formação e essa origem lá desde Assis? Todos nós somos assisenses, viu? Estado de São Paulo, interior de São Paulo, com muito orgulho. Todos da área do audiovisual lá e da comunicação, a gente se conhece há muitos anos e estamos aqui, caminhando. A gente só mudou de cidade, mas estamos aqui. Conta aí pra gente.
Minha formação é estrada, né? Depois veio ali a engenharia, mas gosto muito desse aprendizado que eu tive no dia a dia, na estrada mesmo. Comecei ali, meu pai tinha locadora de equipamento e desde criança eu adorava ficar no meio dos equipamentos, ligar e mexer e tudo mais. E sempre quis trabalhar com isso. Desde criança eu queria trabalhar dentro do audiovisual, na área técnica, sempre atrás das câmeras, nunca na frente. E então isso foi caminhando, né? Passou ali, quando adolescente, comecei a trabalhar já na empresa, a montar as coisas, viajar, a fazer tudo, e foi entrando ali depois com o Vinícius, os projetos, a área corporativa e instalações. Nesse meio tempo eu fiz engenharia de controle de automação, que me ajudou muito nesse trabalho, e além de outros vários cursos, especializações, certificações como a VIXA, o CTS da VIXA, que nos dá para a gente um conhecimento para entregar esses projetos que são desafiadores para os clientes, que a gente tem que unir ali tecnologia, o conteúdo, tem que automatizar, tem ali uma ação que o cliente faz e essa ação vai ser um trigger para alguma outra coisa. Então é uma série de coisas que a gente vai adquirindo de experiência ao longo do tempo, somado ao estudo acadêmico. Legal. O que é muito legal a gente falar aqui, que a gente quer agradecer muito, essa parceria que a gente está tendo da Dealer. A gente conseguiu montar, né, realizar esse sonho de montar os estúdios, que a gente tem 2 estúdios, a gente é muito metido, a gente já começa com 2 estúdios, a gente fica em Vinhedo, no interior de São Paulo, a gente também super aberto para visitas, aqui tem um showroom muito bacana da tecnologia AV, e os 2 estúdios a gente teve a parceria da Dealer. Aaron, conta pra gente, o que a Dealer está contribuindo, fala um pouquinho da Dealer, que é um agradecimento essa parceria, porque a gente sabe que é uma tecnologia, que é um investimento alto, e essa parceria nos ajudou muito, né? Sim, a Dealer é um parceiro nosso de longa data aí. A gente começou a trabalhar com eles há uns 10 anos atrás, pelo menos, e desde lá até hoje a gente tem feito vários projetos juntos. Eles nos apoiam muito e são distribuidores de grandes marcas como a QSC, Shure, e nesse caso dos podcasts, estamos ajudando com os microfones Shure, tem equipamentos da RGB Link, Aptur, tem uma série de equipamentos que estão possibilitando essa gravação, essa transmissão que vieram da Dealer, câmeras e tudo mais. Inclusive, a segunda edição a gente vai trazer o Marçal, o Sidney Legal. Aqui, e vão contar muito também da origem da empresa deles, toda a história, e também dessa conhecimento junto com a Nova XD, que eles também nos atenderam lá atrás, mais de 30 anos, né? Vini, por falar mais de 30 anos, como começou Nova XD? Na verdade, começou em 2011, quando a Nova XD, porque a Nova XD, na verdade, vem da empresa de áudio do pai do Aaron, né? E que trabalhava com show, com eventos, né? Com evento mais com banda, show business mesmo, né? E aí eles perceberam a necessidade de ir para o mercado corporativo, porque o áudio, com o tempo, ele virou commodity. Você acabou tendo o quê? Um monte de empresas de áudio locando produtos num preço que não valia a pena pelo custo, porque o custo de equipamento bom de áudio é caro. E aí as pessoas às vezes estão ali investindo dinheiro para ganhar muito menos do que eles estão, né? E não estava compensando. E tentando entrar no mercado corporativo, ele me procurou, porque como eu mexia com 3D, ele queria que eu fizesse uma espécie de um 3D do espaço para mostrar como iria ficar o espaço da forma como ele estava pensando. Cronologicamente, a gente está falando ainda do analógico, né?
Na parte do áudio ainda era analógico. Não, Já era era na digital. transição. Era uma Tava. transição, era a transição. Já tinha mesa digital, tudo, eu lembro. Já Isso tava- aí foi mais ou menos, a empresa começou, se não me engano, em 86, 87, veio caminhando ali com áudio, em paralelo o Vinícius trabalhando com 3D. 2006, acredito, 2007, a gente já tinha uma parte de áudio começando a entrar no digital, mas boa parte no analógico. Nessa fase, mais ou menos 2011, é que pouco antes talvez já começou a transição e a gente já estava virando digital. E isso veio a gente tinha ali um desejo de fazer coisa diferente, ajudar ali o cliente a ter uma experiência nova, né, não ser o padrão de evento. E a gente tinha toda a expertise do evento, de tecnologia, equipamento, criar tudo aquilo ali. E o Vinícius tinha a expertise do 3D, da parte criativa. Então você une ali a criatividade com a engenharia, trazendo essa experiência para o cliente. Então isso tudo surge desse desejo também de fazer uma coisa diferente para o cliente, de inovar o mercado. O mercado era padrão, era sempre a mesma coisa. Então era sempre aquele evento padrão de lançamento, não tinha uma coisa disruptiva, não tinha uma coisa nova. E aí no desejo de trazer uma coisa nova, de trazer uma nova experiência, de ajudar o cliente, que a gente vem com a Nova XD, com essa ideia que ele começou. E aí depois foi daquele projeto que foi um sucesso, foi para outro, e as coisas foram crescendo, de forma que a parte de áudio diminuiu bastante frente à essa união da parte criativa com a parte de engenharia, que virou uma coisa única, né? Então, para trazer essa experiência para o usuário, você tem que ter a união da engenharia com a criatividade. Só a engenharia, você vai ver aqueles riscos lá quadrados, tudo torto. Só a criação, você não vai ter essa interação com o usuário, você não vai criar ligar o real com o virtual, né? Eu tenho uma coisa acontecendo aqui, interajo com a tela, diferente de uma coisa só virtual, que é o que vinha também até ali. Então, quando você junta tudo isso, as pessoas ficam encantadas, ficam ali... parece criança quando está na Disney, que fica ali deslumbrada, porque realmente aquilo ali marca a pessoa. Quanto tempo ficou em Assis? A gente veio para cá em 2017, né? Então nós ficamos ali 6 anos praticamente, porque esse primeiro evento foi para uma empresa agrícola, que foi a Jato, e a ideia da gente... O Davi ali percebeu a importância de sair e vender, porque aquilo foi um evento memorável. Até hoje a gente encontra a equipe deles, a equipe que trabalhou lá, e lembra disso com muito carinho, porque realmente foi uma coisa que ninguém esperava, porque foi feita uma projeção mapeada num trator na época que nem se falava em projeção mapeada, né, com som 5.1, enfim. E isso evoluiu de uma determinada forma, porque a gente começou, a projeção mapeada acho que foi o que deu o maior start para a gente, porque eram poucas empresas que faziam, e aí essas empresas foram percebendo que a gente tinha uma formação, né, em conjunto ali, muito importante para que ficasse só no âmbito dos eventos, e aí começou até a aparecer coisas de instalação, para que a gente pudesse fazer pela qualidade, que a pessoa vê um evento, tudo certinho, com a qualidade incrível, eu quero isso no meu escritório, eu quero isso... E a coisa foi migrando aos poucos, e hoje a gente tem o melhor dos dois mundos, né? E que se intensificou mais com essa parte quando veio a pandemia, muita gente começou, e aí hoje você tem aí ambientes híbridos bem interessantes. E a vinda para cá foi justamente para ficar mais próximo dos clientes, que a grande maioria está em São Paulo. Aqui a gente está em Vinhedo hoje, né? Porque a gente estava a 450 quilômetros por aí da capital. Era muito difícil fazer essas viagens para atender, e na época não tinha tanta reunião virtual como tem hoje, porque veio depois da pandemia. Exatamente. Então a gente sempre tinha que fazer reunião presencial, e para a gente era difícil. Então viemos para cá com esse interesse, porque a gente já estava com alguns projetos rodando aqui. O Aaron praticamente estava morando em São Paulo, né? E
com a família toda lá, não, precisamos dar um jeito nisso. E aí viemos para cá pela localização. Primeiro, porque a gente chega em qualquer lugar hoje dos clientes nossos, às vezes mais cedo do que o cliente que mora em São Paulo. Sim. A gente está a 16 minutos do Viracopos e a gente está também muito perto de Campinas, quando a gente precisa de alguma coisa urgente, às vezes aqui está perto, a gente também tem aqui. É muito estratégico. É um ponto muito estratégico, é um lugar gostoso para se morar também. E aqui tem uma equipe de trabalho muito boa também, que a gente conseguiu formar aqui. Quando a gente falou várias vezes do pai do Aaron, é o Davi Scolaro, CCO aqui da empresa. Ele é realmente o grande mentor disso tudo. Paizão, dependendo da geração do 3D, aqui é quase vozão, mas ele não pode saber. Só que ele não participa, né? Ele é bem bastidor, não adianta que ele não vem, ele não bota a cara na frente das câmeras. Mas é a grande mobilizador mesmo, né, de da criação e do desenvolvimento. E com muito orgulho, eu acho, assim. Eu também conheço o Davi há muito tempo, porque ele atravessou gerações e está acompanhando. Enquanto muitos pararam no meio do caminho, seja com o digital, ou seja agora, né, também com a pandemia, com muita tecnologia nova, o Davi acompanha, se atualiza, logística, enfim... orçamentos, então é uma figura fundamental nessa história da Nova XD, né? Uma coisa interessante é que quando a gente começou a trabalhar, eu pensava, esse cara é maluco, porque ele pegava assim, nós vamos para Curitiba amanhã conversar com alguém, e assim, do nada, pegava o carro e ia para Curitiba. Aí, não, eu vou lá para o sul, ele pegava e ia para o sul, então ele sempre foi muito, né? E hoje eu digo aqui que ele é o funcionário mais velho da empresa, né? E só ele que não pode saber. Ele não pode saber, né? Que é o funcionário mais velho da empresa, mas ele tem hoje aqui com a gente é uma pessoa que tem essa visão de estrada, de mundo muito grande, né? Então ele olha essa parte de logística, por exemplo, de uma forma muito mais ampla que a gente consegue enxergar, né? Então, ele é uma peça fundamental hoje aqui na empresa, né? Tanto é que tem muito parceiro que eles falam com muito carinho do Davi. Sim. Porque para quem vem do analógico é uma estrada. É uma estrada, é um desafio, né? É uma coisa de louco. As pessoas acabam de conhecer, mas parece que já se conhecem há um ano. Exatamente. Há 10 anos. 10 anos. O Aaron, e como que surgiu a gente está falando muito de marca, a importância da marca, e a marca é o nosso carro-chefe aqui de trabalhar, a marca do outro, mas como que foi essa mudança da nossa marca, da nova 3D para a nova XD? Sim, a empresa ela começou ali com esse novo nome, né, quando 2011, mais ou menos, com nova 3D, estava muito ligado ao 3D, a tudo isso, era uma coisa nova e estava ligado ao 3D. Com o tempo, esse 3D foi aumentando, ele foi mudando. Então, a gente começou a ter experiências que integravam mais coisas e a experiência não era mais uma coisa só dentro do 3D, mas é 4D, 5D, 6D. E aí você não tem limites. Lá no passado tinha cinema 4D. Hoje é cinema XD, porque você tem inúmeras ali possibilidades. E o XD veio justamente para trazer isso. Você... tem inúmeras possibilidades, ele não é mais 3, agora tem N dimensões ali que você pode, X dimensões, né, que você pode... É infinito, né? E tem um fator interessante também, o XD, quando você usa como emoji, ele é um sorriso muito de emoção, né? Olha então só. O XD se utiliza muito esse como um emoji. Então a ideia foi mesclar o XD do emoji com o XD e criar, porque a gente trabalha com a emoção do cliente, né? Em todos os aspectos, seja num evento que você quer fazer com que o cliente do nosso cliente se sinta ali encantado naquele espaço, porque do ponto de vista de aprendizado, né, muitos neurocientistas, ou mesmo, aí entra um pouco da minha parte de acadêmica, né, muitos neurocientistas, ou mesmo muitas pessoas da área de educação, perceberam que quando você vive uma experiência, você aprende mais. Sim. Então, se você vai apresentar uma marca de uma forma diferente, que cria uma emoção, ou cria um vínculo, uma experiência com o cliente, você faz com que aquela marca
também cria um vínculo, né? Então, a gente tem N marcas que você vê, vou fazer uma merchandising aqui da Coca-Cola agora, mas a Coca-Cola, ela vende muito família, muito coisas assim, né? O Papai Noel no final de ano, quer dizer, você está vendendo mais do que água com açúcar na Coca-Cola, você está vendendo um produto. A Apple faz muito bem isso, ela cria uma identidade com o usuário. Então, a gente ajuda os nossos clientes a criar esse vínculo com os clientes deles, né? A gente atua como parceiro das agências, de eventos, agências de publicidade, e aí isso entra também dentro dos escritórios. Quanto tempo leva um diretor de uma empresa se ele estiver brigando com um projetor, se ele estiver brigando com uma tela de LED, porque dá problema no cabo de conexão? Isso não pode acontecer. Então, a experiência, ela entra com a experiência de usuário também, né? E essa facilidade do usuário chegar com um tablet na mão, né? É impressionante as coisas que você consegue automatizar e fazer hoje num tablet. Você coloca tudo ali no tablet. Uma pessoa com o tablet, ela controla uma sala inteira sem ter dor de cabeça nenhuma, tudo sem fio, tudo fácil. A pessoa chega numa sala de reunião que está agendada, a sala pode estar pronta para ele, do jeito que ele gosta de usar a sala. Então, é assim que a gente tem trabalhado. Muito mais do que uma instalação, muito mais do que um conteúdo, é levar uma experiência para o usuário final, seja o usuário final que a gente está atendendo, no caso dessas empresas que a gente faz as instalações, assim como esses clientes que nos contratam para ajudar os clientes deles, né? Então, isso para a gente é muito satisfatório. Essa experiência de marca ficou bem evidente com um cliente que é da área de sementes. Ele, na verdade, não produz a semente, ele produz a tecnologia. Olha isso. E antes de lançar a tecnologia, a gente estava atendendo eles e tinha uma questão ali toda de licenciamento da tecnologia, de poder produzir isso aqui no país. Então, naquele momento não existia a semente, não existia aquilo ali para mostrar. E o que a gente fez foi um monte de ambiente tecnológico, que apesar de não ter tecnologia ali, ele agregava a tecnologia à marca dele com todos aqueles ambientes. A pessoa entrava e ela estava no ambiente tecnológico, ela entendia que aquela marca trazia tecnologia. Olha, que doido isso, né? E muitas vezes, mesmo com a semente, você tem uma semente com muita tecnologia lá dentro, mas você não consegue mostrar isso. Então, quando você agrega a tecnologia ali ao espaço, você está agregando tecnologia à sua marca. Principalmente num evento agro, uma feira que tem ruído à beça. É som, é muita gente, é um cronograma, palestras e tudo mais. Você tem que meio esmiuçar o que você quer passar. Exatamente, porque tem muita coisa técnica que é até difícil de passar, porque nós estamos falando de engenharia genética, nós estamos falando de uma coisa muito complexa, que você tem que traduzir de uma forma simples, tanto para o agricultor que está lá, que é o foco principal deles, mas para gerações menores, porque hoje é muito comum você ver o agricultor com filho na feira, eles são muito família, então você chega lá, você vê o filho, enquanto aqui na cidade o filho quer às vezes tirar foto do lado de uma Ferrari, o cara, lá eles tiram foto no trator, então existe uma cultura. É impressionante que até isso, quando a gente fala que a gente tem que trabalhar a emoção e o DNA da marca, e também como essa marca e onde ela vai estar. Eu percebo isso que a gente grava muito bastidores dos eventos, né? A gente tem aqui uma equipe de produção audiovisual e a gente faz desde o roteiro, com produção, direção, entrevistas e entrega para o cliente um making off, um after movie. Então a gente acompanha os eventos, que eu acho incrível que a gente vive muito, principalmente isso no agro, que para cada local do evento, o público-alvo ele tem uma especificidade. Então, por exemplo, a gente, lá no sul, as exposições agro, lá igual que a gente foi, lá é muito família que frequenta a feira. É um ambiente muito familiar. Já na Bahia, quando a gente foi no Congresso do Algodão, é corporativo, né? Sim. Então, aí lá são os líderes das empresas que frequentam, já não é tanto família que vai na feira. Tudo isso a gente tem que analisar na hora de desenvolver e oferecer um projeto, né? No caso, por exemplo, do Congresso do Algodão, como ele é um congresso, ele já é uma coisa técnica. Você vai muita gente ali
acadêmico que trabalha com isso, e muitos trabalhos, um congresso mesmo, você tem apresentação de posters, você tem explanação oral de trabalhos, e nesse caso vão geralmente os grandes agricultores, né, e vem do mundo inteiro, o algodão é a cultura mais rica, vamos dizer, do mundo. Então, e o Brasil é um dos grandes produtores de algodão. Então, é um mercado diferente. E quando você fala das regiões, nas feiras agrícolas abertas, convencionais, geralmente vai muita família mesmo, porque não é uma coisa tão científica, né? Mais exposição, tem o lado científico, mas tem mais exposição. Mas o Brasil tem vários Brasis. Então, você está no sul, o comportamento do sul é diferente do comportamento do Paraná, inclusive você estando ainda na região sul, já há diferenças entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, e você tem Goiás, você tem Mato Grosso. Mato Grosso, por incrível que pareça, ele tem um comportamento às vezes parecido com o do sul, porque muita gente que foi do Mato Grosso veio do Rio Grande do Sul. Então, você não vê lá o chimarrão, mas você vê o tereré. Sim. Então, são culturas diferenciadas, mas que a gente está dentro de um único país, né? O Agro Brasília, por exemplo, é bem diferenciado o público. Então, são públicos que, apesar de terem um objetivo comum, por região, é diferente. E isso, inclusive, na tecnologia agrícola, porque as sementes são adaptadas para cada região e cada evento eu tenho às vezes, que falar especificamente de um tipo de produto diferente do outro, porque ali muda tudo. Então, para a gente é uma experiência riquíssima, porque a gente trabalha em condições de sol, geralmente, sim, montando em lugar aberto, né? Muito dependente de intempérie, muitas coisas, luz natural. Quando eu falo luz natural, estou falando de sol direto nas telas, nos painéis, que a gente tem que ter todo um cuidado de dissipação térmica. Aí entra a engenharia para cuidar de tudo isso, porque realmente Além das normas, né, de organização do evento, cada lugar tem uma norma, cada parque de exposição uma norma. O Aaron, fala uma coisa para mim, a gente entrando mais na especificidade dos nossos serviços. Onde que a Nova XD entra dentro da estrutura de montagem e de instalação do ambiente corporativo? Uma coisa muito legal que eu vi agora quando a gente estava na GTEC Garage em Piracicaba, né, que é um braço da PwC, que também é um grande cliente nosso, e a Uma Arquitetura, para ela foi muito inovador estar num projeto com tecnologia. Então, ela contou muito isso pra gente nas entrevistas que eu fiz com ela, que para ela foi um grande aprendizado, porque até então os projetos de arquitetura eram projetos analógicos e vamos botar um lugar bonito, agradável, dentro das normas e do ESG e tudo mais, mas foi um desafio trabalhar com tecnologia. Sim. Então, a gente está ali, né? A gente trabalha junto com a arquitetura e engenharia, um esclarecendo e entrando no projeto do outro, né? Sim, a gente entra no projeto, a gente tem uma obra em qualquer lugar, quando o cliente tem dificuldade, quando ele tem um problema. Então, normalmente é um problema de comunicação. Ele precisa, hoje, pós-pandemia, as reuniões normalmente são remotas, você precisa se comunicar bem. O outro lado tem que te ouvir bem, você tem que ouvir bem o outro lado. Além disso, a pós-pandemia voltou presencial, a gente tem um ambiente que está parte presencial, parte remoto. Então, a gente tem ali a comunicação, que é importante, entre os funcionários de uma mesma empresa, mesma companhia, mas também entre companhias diferentes. E esse presencial voltou e as empresas recebem clientes agora para um auditório, em um ambiente diferenciado. Então, a gente entra para resolver esses problemas, que ele precisa se comunicar bem, precisa agregar tecnologia, precisa mostrar o que ele tem para o cliente. Pensando em entrar em uma obra, entrar de fato na construção, a gente pode entrar em dois momentos. Um é na construção, reforma, expansão. O outro é já quando já tem uma sala e você precisa colocar os equipamentos, adequar. Em momento de obra, de construção, é o adequado, porque a gente pode ali pensar em toda a infraestrutura, pensar nas normas, a posição ideal da mesa, da tela,
Quando a gente está fazendo uma adaptação, talvez você não consiga colocar tudo isso em prática. E exige ali ainda uma reforma para passar algum cabo, alguma coisa do tipo. Então, como você falou da GTEC Garage, a gente teve um trabalho em conjunto com o pessoal da arquitetura para desenhar como seria tudo aquilo ali colocado, e a gente pôde pensar em tudo. Posição das telas, seguindo as normas, distância de visualização, salas de reunião, posição da mesa, altura da TV, altura da câmera, luminosidade. Tudo lá está concentrado num rack que está numa sala, então todo o caminho do cabeamento até aquela sala, uma sala apropriada para o rack, com climatização. Então, todo o controle do sistema está no iPad, então você tem ali controles para diferentes áreas, com uma interface de usuário bem simples e direta, qualquer um pode chegar ali e usar qualquer área do Hub sem qualquer dificuldade. Então, a gente entra em todos os momentos onde o cliente tem uma necessidade, onde o cliente tem uma dor. E dentro dessa parte da tecnologia, o projeto também é da Nova XD. Projeto, tipo de equipamento, tudo. Teste, treinamento, suporte posterior, né? A gente vai fornecer um suporte para o cliente por um período pós-instalação, depois a gente ainda pode fornecer ele pode contratar ali um suporte adicional para estender esse período. Então a gente está em todo o processo. A gente tem vários projetos em andamentos e que já entregamos, maravilhosos, mas assim, um dos mais recentes é a GTEC Garage. É só para a gente entender que tipo de equipamento que você sugeriu no projeto que foi instalado lá. Ali, quando o projeto chegou para a gente, havia ali a ideia de, por exemplo, colocar uma tela numa arena. Eles tinham alguns desejos. Que é LED, né? Virou LED, mas a princípio era uma projeção. Então era uma projeção num local totalmente inadequado para projeção, porque você tinha uma entrada de luz muito grande, não tinha como ter uma projeção ali. Então a gente entrou ali com sugestão de painel de LED. Isso foi implantado. Praticamente todo o projeto multimídia foi sugerido pela Nova XD. A gente propõe todas as soluções possíveis ali dentro, e com o cliente a gente vai alinhando o que de fato vai ser, o que não vai ser, se a gente entendeu exatamente qual a expectativa dele, se o que a gente está propondo vai atender a expectativa dele para aquele ambiente, se aquilo ali faz sentido, porque não adianta eu ter uma tecnologia extremamente avançada e ninguém usar aquilo. Sim, então eu tenho que ter o equipamento adequado para ser utilizado, para que todos possam utilizar, não fique restrito ali a ter um técnico, ter alguém. Então mesmo uma sala de podcast que a gente montou, uma sala de podcast muito simples de utilização ali, com equipamentos de alta qualidade, mas que o pessoal pode chegar lá e gravar um podcast tranquilamente. A gente entrou com o quê? Com câmeras PTZ, com mic? No podcast, microfone, câmera PTZ, mixer, switcher de vídeo, monitor de referência. Iluminação. O que é muito legal também, que eu só fui conhecer estando na Nova XD, que vocês implantam muito nos projetos corporativos, é o ClickShare, né? Explica um pouquinho para quem não conhece o que é o ClickShare. O Vinícius deu um exemplo agora há pouco, de um diretor de empresa que ele chega na empresa e perde talvez 5, 10 minutos tentando conectar o laptop na tela para fazer uma apresentação simples. Então, imagina, a gente está com um cliente, eu chego lá, não consigo projetar o que eu quero e às vezes nem consegue mesmo projetar. Nos momentos só demora, outras não consegue. E isso é uma grande dificuldade. Além do que você tem uma mesa cheia de cabo, um ambiente ruim, o cabo quebra, é sempre um transtorno. O ClickShare a gente já usa ele há muito tempo, é uma solução sem fio para transmissão de conteúdo e também videoconferência. Com um botão, tem ali um USB, conecto no computador e tenho câmera, áudio do microfone da câmera, posso transmitir do meu computador para a tela a imagem e o áudio do meu microfone para a videoconferência. Então a gente consegue ter ali um sistema completo com um botão. Além disso, em outras versões a gente tem até o acesso ao touchscreen. Se uma tela é interativa, eu posso transmitir o touchscreen pelo ClickShare. Posso utilizar isso com o botão, posso utilizar isso direto do AirPlay, Miracast e tudo mais. Então é uma solução que facilita muito as nossas últimas instalações. A gente não teve nem cabo de contingência nas mesas, foi somente o ClickShare. Incrível. Então é um sistema incrível, facilita muito, mas muito mesmo. O primeiro uso a pessoa não sabe exatamente como ela vai fazer para transmitir, aquilo ali não faz muito sentido.
mas depois que ela vê como funciona, parece mágica. Demais. E realmente parece mágica mesmo ali, né? Você aperta um botão e tá com a imagem na tela sem qualquer dificuldade. Principalmente que muitas reuniões, muitas pessoas que conduzem reuniões aprenderam na raça durante a pandemia, né? Começaram a usar muito o híbrido, o virtual. E essa tecnologia, ela é parceira mesmo, porque o tal de dar pau em projeção ou na apresentação é desagradável. Tem ambientes que demais, são complexos, se você for pensar em tecnologia, mas que funcionam de forma simples para o usuário e não é necessário ter nenhum técnico lá. O sistema está lá agora funcionando com várias salas, painéis de LEDs. Os painéis de LED, eles podem entrar na interface de usuário, mudar o layout, colocar como eles quiserem, sem um técnico lá. O sistema está funcionando, é tudo automatizado. Ele chega de manhã, liga, chega à noite, desliga. De manhã tem um nível de brilho no painel de LED, à tarde tem outro. O sol aumentou, muda ali a intensidade. Então, tudo automatizado, tem uma complexidade, mas para o usuário é simples. Para o usuário é mágica. Ô Vini, e a nossa parceria com as empresas de marketing, evento, até mesmo de publicidade, nas exposições fixas e itinerantes, as que feiras, eventos, enfim, no entretenimento, onde que entra a Nova XD? Na verdade, quando o cliente ele precisa de uma experiência, de alguma coisa diferenciada, eles buscam, né, o nosso contato justamente porque a gente vai propor, além da execução, de fazer o conteúdo, muitas vezes vem uma ideia pronta para a gente quer fazer isso, aquilo, outro, a gente vai lá, monta, olha, para fazer desse jeito e tal, mas tem essas outras interações que você pode usar, e muitas vezes a ideia que a gente tem, não que seja melhor, mas às vezes é mais factível do que o que ele quer, porque a gente tem conhecimento da tecnologia e do conteúdo. O casamento dos dois está com a gente conhece bem. Então fica mais fácil às vezes de propor. Então muitas agências também nos procuram para ter ideias. Olha, a gente quer um negócio diferente, o que vocês propõem? Olha, o cliente quer divulgar isso, a gente vai lá e ajuda. E a gente trabalha isso de forma muito parceira, né? Muitas vezes o briefing ele vem em forma de referência. Sim, muitas vezes. Daí a gente dá a solução para ele? Às vezes a gente dá a solução, às vezes eu peço para fazer uma reunião direto com o cliente para entender, de repente extrair, né, com o cliente do cliente para extrair mais alguma coisa, porque a gente, como a gente está na área e conhece a área, às vezes é mais fácil da gente captar isso. Então a gente ajuda e a gente entra no time daquela agência. A gente não, naquele momento, se a gente está atendendo a agência X, a gente é a agência X, a gente não tem vaidade. Tanto que quando a gente trabalha para as marcas, através das agências, a gente coloca no nosso site a marca e a agência a qual nós atendemos. Porque essas agências, para a gente, são os parceiros, são fundamentais para a gente não faz o trabalho de agência. E o que eu acho muito legal é pelo fato da gente ter, dentro do nosso escopo, toda a estrutura de espaço, tecnologia e conteúdo, a gente facilita a vida também do cliente, que seja do intermediário. Porque a gente cria o conteúdo de acordo com o meio de transmissão, aquela plataforma, o display, seja o que for, porque cada um tem uma linguagem, isso eu aprendi muito também quando eu vim para cá, né? Você fazer um audiovisual, fazer um vídeo nas especificidades técnicas para LED curvo, reto, que vai para o chão e que roda, enfim. Isso aí é muito louco. A vida inteira trabalhando em produtora de vídeo, e nunca chegou para mim uma demanda de uma especificidade tão diferente. Mas é verdade. Mas isso é legal da Nova XD, né? Que a gente produz esse conteúdo e também o display, né? A gente oferece como transmitir e onde exibir isso, né? Na verdade, quando a gente vai sugerir ideia, a nossa ideia sempre é fazer o mais difícil, de dar para o cliente uma opção diferente, porque fazer o normal, todo mundo faz. Não é fazer o mais fácil, é fazer o melhor. Fazer o melhor. É isso aí. Né?
Então, a gente quer que o cliente que realmente dê uma experiência. A gente já fez vídeo num cone. E você tinha, o vídeo ele tinha que dar a volta com 4 projetores e você tinha que fazer o vídeo dar a volta. E não existe vídeo cônico, o vídeo sempre é plano. E ele tinha que, uma imagem que saía desse lado, ele já tinha que entrar do lado de cá do vídeo e tinha que calcular a distorção do cone. Quer dizer, são coisas que mudam muito a forma de você ver a mídia. A mídia, ela passa a ser uma coisa muito mais, né? Hoje a gente vê o Sphere em Las Vegas, a engenharia que foi para se fazer aquilo. Por quê? Porque você tem um domo gigantesco, você tem um grau de distorção muito grande, você tem que trabalhar com um sistema 180 ali, no caso. Não sei se você deve ser da época ou não, do cinema 180, que você ia no circo e tinha lá uma coisa feita com a câmera, com o projetor 180, que já era uma imersão. Imagina isso do tamanho que é o Sphere, né? Então a gente sempre procura trazer essas referências de fora e com esses efeitos. O áudio, ele é extremamente importante, ele entra também como coadjuvante, né? Então, quando a gente trabalha para atender o cliente dessa forma, a gente sempre procura fazer o que dá para fazer de diferente. Então, a gente começou a agregar várias tecnologias. Você tem a parte de vídeo, você tem a parte de áudio, que é o comum, mas você tem game, animação em 3D, animação toda 3D, toda né? a parte de engenharia que entra, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa ideia do espaço, conteúdo, tecnologia, o espaço, a gente não atendemos a parte de arquitetura, mas a gente trabalha muito estreitamente com as empresas de arquitetura, porque senão a gente não consegue realmente dar uma experiência, porque se você tiver um conteúdo bom, uma tecnologia boa, espaço ruim, você vai ter uma experiência ruim. Então, a gente sempre trabalha ajudando, nesse caso, as empresas para tentar levar o melhor dos mundos, seja no evento, seja no espaço de instalação fixa. O Aaron, um case da Nova XD nesses mais de 30 anos que marcou a tua vida, assim, fala assim, poxa vida, que baita orgulho de ter feito isso. Olha, são vários, mas um que para mim, assim, foi marcante. Acho que tem 2 ali que foram bem marcantes. Um é o trabalho da Jato ali, de projeção mapeada no trator, que entrou e tudo mais. Um case bem legal, mas o do Google, da sala de imersão, que foi fantástico. Então, a gente tinha ali 5 projetores, som 5 pontos, tinha de melhor, se imaginar em áudio e vídeo, a gente tinha naquela sala. E ali foi, assim, uma experiência fantástica. É uma sala corporativa, para reuniões? Exato, uma sala dentro do prédio do Google, em São Paulo. E a gente tinha ali uma sala para apresentação dos projetos, dos produtos do Google para os clientes. Então, eles queriam vender ali, principalmente a parte de publicidade, e ali iam grandes clientes, grandes empresas, aqueles grandes orçamentos de publicidade. Então, ali eles tinham conteúdo dedicado para cliente da área de alimentos, conteúdo dedicado para cliente da área de música, e era uma imersão mesmo, era uma sala com 3 paredes, alguns cubos, a projeção acontecia em tudo, e além do uso especial, era um uso específico ali para venda, qualquer Googler poderia chegar lá, entrar e projetar nas paredes e colocar seu próprio conteúdo na tela. A demanda deles era o quê? Provocar muita emoção de quem estivesse ali? Exato, era trazer uma imersão mesmo, trazer emoção para quem estivesse lá dentro e vender o produto deles. Então, quando você traz essa emoção, traz essa tecnologia, cria essa sensação diferente ali no usuário, né, no convidado que está ali na sala, ele tem uma tendência muito maior a comprar aquele produto, de ter o desejo de comprar aquele produto. Porque você compra ali também pelo desejo, né? E pela necessidade que você tem de ter aquela publicidade, mas é muito mais fácil fazer a venda depois que você já encantou o cliente. E a responsabilidade de uma marca, da tecnologia, da informação. Exatamente. E de uma presença na vida de todas as pessoas do mundo. Então,
É uma responsabilidade muito grande também, né? E foi um marco, né, em termos também de, né, nessa parte de instalação, porque foi onde a gente deu um up nos projetos da empresa, porque a gente ainda trabalhava com foco um pouco mais nos eventos, e ali foi onde realmente a gente entrou no mercado corporativo, divisor de águas pra gente. Cada experiência em uma sala corporativa. Foi bem interessante. E só fazendo um gancho que ele falou dessa forma de vender, né? Para você ter uma ideia do quanto a experiência, do quanto a parte sensorial influencia, se você entrar num cassino em Las Vegas, você vai sentir um cheiro doce, um aroma doce o tempo todo. É um aroma doce que eles colocam, porque a pessoa com aquele aroma tende a gastar mais dinheiro. Você tá vendo? Então, o quanto que influencia você utilizar essas sensações, o cheiro, o som, e o quanto isso influencia numa venda, num potencial, né, com o cliente final. Então, é muito interessante, né? E para você, Vini, qual que é o case que marcou e preencheu o teu coração de alegria? Olha, é difícil você falar um específico. Eu acho que foram vários. O da Jato não tem como não falar, porque foi o começo de tudo, né? Então acho que foi um case bem legal. Acho que eu colocaria em segundo lugar um que a gente fez para Monsanto, que era 50 anos de Monsanto no Brasil, era um evento do presidente da Monsanto, de uma responsabilidade gigantesca, porque a gente cuidou da parte operacional também do evento, era uma plenária, e com umas placas gigantescas de projeção mapeada. Então, foi um conteúdo que foi inteiro desenvolvido ali em parceria com a agência, né? E foi um conteúdo muito, muito gostoso de fazer, porque o tema era bom. O tema ele envolvia 50 anos de Monsanto no Brasil e 50 anos de Bossa Nova. Era mais ou menos o lema do evento. E lugares e pessoas que influenciaram o mundo. Então, o vídeo foi muito mais inspiracional, uma coisa muito mais mágica, muito mais de criatividade do que uma coisa institucional. Isso, às vezes, funciona muito mais para despertar interesse ou mexer com o emocional da pessoa para que depois ela veja o assunto específico do que um vídeo institucional em si, que o vídeo geralmente ele é mais frio, você está objetivando vender alguma coisa ou ensinar alguma coisa, e quando você abre o coração da pessoa com uma coisa daquela que encanta, né? As pessoas ficaram ali, eram placas gigantescas, né? E ficaram. E tem vários outros, o de Natal também, que a gente fez, que foi no supermercado, que tinha o Papai Noel, a criançada parava para ver, e era uma projeção mapeada, enfim, tem... A de mais recente é o Museu da Vacina para todos nós, né? Eu acho que o Museu da Vacina, ele é um outro marco, porque a gente está falando de um outro tipo de mercado específico, nós estamos falando do Museu de Ciências. Para mim, sobretudo, que sou da área da ciência, é um grande parque de diversões para mim, né? Porque a gente tem já o conhecimento do conteúdo, do 3D, toda a expertise da engenharia associada a temas preciosos, né? Como é o caso da vacinação e tudo mais. E nisso a gente teve a oportunidade também, eu tive a oportunidade de visitar muitos museus de ciências pelo mundo. E que isso também fez a diferença na forma de ver como que funciona isso no mundo, né? E o quanto isso ainda é incipiente. A parte de museu ainda está engatinhando no que se diz a tecnologia, né? Inclusive fora. Sim, inclusive fora. Você tem... Hoje o Museu do Futuro, acho que a grande referência é o Museu de Futuro de Dubai. Esse tem muita tecnologia e é bem legal, mas geralmente você tem museus um pouco mais tradicionais, apesar de que nos museus que eu visitei tem sempre uma área de tecnologia que está começando a aparecer, porque estão vendo a necessidade, porque as novas gerações elas se adaptam mais à tecnologia do que as antigas.
Então não adianta você trabalhar de forma antiga para uma geração nova. O museu ele vai ficar sem visitação no futuro, porque você tem... Então precisa haver atualização para que as coisas funcionem de forma mais lúdica, para que no futuro essas pessoas, as crianças se tornem... Você marca ali para venda, você marca também para o aprendizado. O aprendizado, o exemplo maior é o cinema. Do que a gente fez, o cinema 6D que a gente fez lá dentro do Museu da Vacina, que ele é muito específico. Ele mostra a ação do vírus em loco e a ação do vírus uma pessoa não vacinada e outra vacinada. Você está entrando, passeando dentro do corpo, tem toda uma parte divertida que faz, né, tem splash de água, tem cheiro, tem um monte de coisa. E isso faz com que a criança saia de lá com o princípio básico. Tá bom, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona, que é o que precisa. Não, então, e nós ainda tivemos a oportunidade de estar implantando um projeto com um assunto que estava muito em evidência. Sim. E popularizou, que é a vacinação Covid-19, pandemia e Butantan, né? Sim. Que foi um grande desbravador da vacinação num tempo recorde e salvando vidas. Então, foi sempre um desbravador, sempre foi, né? No sentido de... O problema de saúde pública hoje é diferente do passado. Exato. Do passado eram os animais peçonhentos, as pessoas viviam em regiões com muito mato. Então, os soros antiofídicos, enfim, tudo aquilo que eles produziam no começo... Então, ele está a serviço da vida há muitos anos. Então, para a gente é uma grande honra poder trabalhar com eles também e contribuir aí dessa forma com a ciência e com o aprendizado. O Aaron, para você, o Museu da Vacina foi um grande desafio? Por mais que a gente saiba que você é um autodidata, você é um apaixonado por tecnologia, você é o nosso gênio, mas assim, além de descobrir durante o processo, que a gente tinha prazo para entregar, e plataformas e displays e formatos de transmissão diferentes num ambiente só. O que foi desafiador? Teve coisa que você teve que aprender na raça? Muito desafiador. A gente tem lá, por exemplo, o cinema com painel de LED 3D. Painel de LED 3D, creio que aqui no Brasil não tem. Tem cinema com painel de LED. Acho que uma sala, não sei se tem mais de uma sala com painel de LED. E painel de LED 3D é uma coisa que você praticamente não vê. E para configurar esse painel, para fazer isso funcionar e tudo mais, você não tinha nem onde obter informação. Caramba. Então, foi ali, testa e vai, faz, estuda. Além do painel de LED, a gente tem ali tudo integrado. As mesas touch, né? As mesas de reconhecimento de objeto, mesa circular, interativa, holografia. Então, são várias tecnologias ali. E tudo isso é controlado por um painel touch de controle ali que os monitores, o pessoal do museu aciona e tem todo o museu funcionando. Não tem um técnico no museu com tudo isso de tecnologia. Então as coisas têm que funcionar automaticamente. Isso é um desafio também, porque tem muita tecnologia. Sabe que eu não parei para pensar que a grande paixão de qualquer lugar que o Aaron vai, que a gente grava, que lugar que é mais do teu coração, que você é mais apaixonado desse projeto? Todos os lugares para ele é o hack. Mas esse hack deve ser muito fora da caixa, né? Do museu deve ser muito doido. Nós precisamos fazer um especial do hack do museu, porque deve ser muito louco aquele hack. Ali no museu tem muita coisa, tudo automatizado, tem muito sistema... muitos computadores trabalhando juntos, servidores, sistema de distribuição, de autoprocessador. Então é muita coisa ali trabalhando junto. A gente teve um prazo muito curto para poder fazer tudo isso funcionar. Então foi um grande desafio. Mas o painel de LED em especial, acho que foi o maior desafio ali de fazer funcionar e depois de ter... Você percebe por que a gente gosta dele, né? Porque a gente inventa as coisas malucas... Ele compra ideia. E ele vai lá e resolve, né? Então... Não, quando o Aaron para assim, ó, e fica estático assim, olhando por nada... Cara, ali tá saindo alguma coisa, não tem jeito. Certeza. Mas é legal poder fazer isso funcionar e ver tudo isso funcionando, né? E a equipe também que trabalhou ali junto, o Luiz, o Jota, o pessoal todo... Uma moçada que muitos aprenderam nesse projeto também, sim, né? Sim. Tanto do 3D, quanto da técnica, quanto nós de conteúdo. Foi moçada que passou a primeira noite fora de casa. Foi. Teve gente que passou a primeira noite fora de casa, dentro do museu, né? Uma noite no museu, né? Ô Vini, pra você,
Eu acredito, você que é da área da educação e da ciência, eu acho que a maior conquista foi conquistar um pesquisador lá dentro, não foi? Ah, Que a gente foi. sabe que é um público mais rígido, mais Sim, temeroso com a tecnologia de fazer a ciência de uma forma séria, sim. com o entretenimento. Foi um desafio incrível, não foi? Não, foi muito interessante, porque vamos pensar, quem são os grandes nomes da vacinação, da imunologia do Brasil hoje? São pessoas que estão nessas, ou empresas privadas na área, ou dentro do Instituto, como o Instituto Butantan. Então, conversar com os maiores pesquisadores da área já é um desafio muito grande, porque são pessoas que têm um conhecimento gigantesco. E a gente ter que conversar, ter que entender todo o processo, né? E fazer com que eles também percebessem como a gente poderia ajudar, porque muitas vezes eles têm aquele conhecimento, um conhecimento muito grande, como simplificar aquilo? Isso. Né? Então foi um trabalho em equipe que muitas vezes eles falaram, mas será que vai dar para eles entenderem isso? Não, vamos tentar. E a gente ia trabalhando até que a gente chegou e o resultado final que valeu a pena. O dia que a gente apresentou para os pesquisadores, chegamos lá com os vídeos, com os tablets, com os jogos, eles ficaram encantados, porque eles não estavam imaginando que ia ser uma coisa tão fácil e rica de entender. Porque quando E você fiel, faz, né? E fiel. Porque você O precisa... medo era a margem de erro, né? Exatamente, o medo era a margem de erro, porque você vai chegar lá falando de um, sei lá, de uma vacina, por exemplo, específica lá, será de RNA-M, todo mundo já tinha ouvido falar, mas você tem outros tipos de vacina. Então, como que eu posso graficamente mostrar isso para que uma criança entenda, é assim que funciona, tá. Então, teve todo um trabalho por trás para tentar traduzir isso de uma forma mais simples, para que o público em geral, seja criança, seja adulto, ali tem muita visitação de escolas, né? Mas que o adulto leigo também possa aprender, né? Então eu acho que isso foi um baita desafio e assim, foi uma grande honra poder trabalhar com pessoas aí de alto nível de conhecimento, né? Eu sempre falo que ali eu recebi para aprender, né? Eles me pagaram para aprender com eles, então foi uma experiência. Quem ainda não conhece tem que ir, é incrível. É verdade. A vida inteira eu paguei para aprender, né? E nesse caso eu recebi. Vini, agora é o momento que a gente desabafa, abre coração para as coisas que nos fez sofrer na nossa área. Conte um perrengue, aquele que você teve que se desdobrar para a saída fria. Sempre tem, né? É difícil até a gente falar um. Acho que um que eu lembro muito foi um congresso do algodão. O primeiro congresso do algodão que a gente participou, que foi em Brasília. E a gente tinha adquirido recentemente um software, que hoje a gente nem trabalha mais com ele, mas era um software que só ele fazia o que a gente precisava naquele momento. E a gente adquiriu o software, fizemos todo o treinamento, entendemos todo como ele funcionava, chegamos lá, fomos montar o stand, montamos o stand, preparamos tudo, deixamos tudo funcionando e aí fizemos aquele teste básico, desliga o computador, liga de novo para ver se está tudo ok. E ele vinha tudo desconfigurado, e aí ele ligava e voltava desconfigurado, tinha que alinhar toda a projeção de novo. E aquilo nós fizemos umas 8 vezes e não se resolvia. Temos até uma fórmula matemática para mapear de novo. Mapear a gente criou porque, assim, em parte foi bom porque a gente levou acho que umas 2 horas para mapear o primeiro e a última tentativa foi em 15 minutos, porque a gente já estava craque em fazer, né? Mas o que acontecia? A gente mapeava, ele perdia o mapeamento. Você salvava tudo certinho, tanto sempre o computador com backup, nos dois. Você salvava nos dois, dava problema em qualquer um dos dois. E a gente ligava, o fabricante ele não atendia. E tentando falar, e foi uma loucura, né? Aí, é aquela história,
o cliente é o mais importante para a gente tem que resolver o problema do cliente. Era a véspera do evento, nós falamos, bom, já era quase uma e meia da manhã, não se resolvia o problema, não podia deixar ligado o equipamento, não, vamos desligar, a gente chega às 4h30 da manhã, mais cedo, dorme aí umas 3 horas para descansar, volta, liga, mapeia e deixa ele mapeado durante o dia. E a gente, nisso, tenta falar com o fornecedor. Até que de manhã, a gente já estava até terminando de mapear, o fornecedor, eu vi que vocês mandaram uma mensagem, tá, olha, aconteceu isso e tal. Vocês estão usando sem fio? Estamos, usando Wi-Fi. Não, ele tá funcionando sem fio, tá, a rede tá perfeita, né? E era espanhol, ele tinha até um sotaque, às vezes até difícil de entendê-lo. E aí ele falou, não, põe o cabo, porque ele tá mandando comando para salvar, mas não tá salvando. Esse é um bugzinho que tem o software. Gente, que se ele falasse isso lá atrás, que tinha um bug. E a gente sofreu ali a noite inteira. Depois a gente não podia testar, porque o evento já tinha começado. Pusemos o cabo, salvamos, terminou o evento, desligamos a máquina, voltou, estava tudo ok. Falei, bom, então a gente aprendeu a usar o software. E esse software, para a época, era o que tinha para usar nessa área de projeção mapeada, que fazia tudo que ele fazia, não tinha, né, outro que fizesse. Hoje você tem uma infinidade. Graças a Deus. Graças a Deus, mas esse tipo de perrengue sempre acontece. Agora, para o cliente, nada aconteceu. Estava redondo. Então, são coisas que acontecem no dia a dia de quem mexe com o evento, né? Aaron, acho que na engenharia o que mais tem é perrengue, é o novo que surge do nada, né? O que você se lembra aí que você suou pra caramba? São tantos. Teve um particular que foi assim, a gente estava fazendo ali um trabalho usando também um software para uma tela interativa, e a agência que produziu o conteúdo para aquilo, ela produziu de uma forma bem diferente do que foi falado, eles produziram errado, a gente foi lá, orientou, produz dessa forma, produziram errado de novo, de forma que o projeto ficou extremamente pesado, mas muito pesado. Não para a capacidade da máquina, nem nada, mas pelo formato que o software trabalhava e os tipos de conteúdo que tinham ali dentro. A forma toda como foi feita. Então a gente estava um pouco preocupado com isso, estava trabalhando ali com 2 máquinas também, né? A principal é uma backup, para trocar isso imediatamente em caso de problema. Nós testamos, passamos um dia inteiro testando aquilo lá, não teve nenhum problema. Testamos o backup, nenhum problema. No dia seguinte, que era o dia do evento, testamos de manhã, chegamos de manhãzinha, testamos inúmeras vezes para tentar causar um problema. E não tinha problema, não acontecia nada. Então o cliente chegou, não ainda o diretor da empresa, mas a pessoa do marketing, ela tocou na tela, o sistema travou. Não é possível. Meu Deus. Testei de todas as formas possíveis. Ela deu um toque, travou. A gente também imediatamente trocou para o backup, ela testou, tudo bem, voltamos para a máquina principal e ficamos testando, até que o presidente da empresa chegou. A presidente da empresa começou a usar, ele testou, funcionou, beleza. Começou o evento, era uma coletiva de imprensa, a gente já estava com o dedo no botão para fazer a troca do computador para o backup, e como ele ia passando a apresentação ali, a gente ia passando a apresentação na máquina backup ao mesmo tempo. Na primeira passada que ele deu, que tinha uma mudança no sistema, travou. Ali, só que ninguém percebeu, só a gente percebeu, e mudamos de uma forma que ninguém notou que tinha mudado, só a gente. Então não mudava só uma tela, mudavam algumas coisas, mas estava tudo programado já. A gente mudou, ninguém percebeu, as coisas seguiram normal ali, não teve nenhum problema mais, a máquina backup seguiu até o final, mas olha, foi assim, você fica ali numa coletiva de imprensa, uma empresa que trabalha com tecnologia não pode falhar. Não pode falhar. Então foi assim... Não, o que é incrível de perrengue, a gente conta dando risada, mas ninguém imagina o que a gente viveu lá durante. A tensão de perceber que o sistema não iria continuar,
sem que tivesse qualquer aviso, né? Você tem que ter aquela sensibilidade ali de conhecer o software e perceber que não funcionou, para poder continuar. A gente tem percebido aqui no nosso podcast, videocast, quem estiver acompanhando pelo YouTube, que tem um carinha que está circulando aqui no nosso artístico. Ele vai entrar daqui a pouco fazer umas perguntas, mas eu queria que você contasse um pouquinho como o Hendrix foi criado, quem é o Hendrix, qual a persona dele e o orgulho de ter esse cara aqui no nosso time. Na verdade, o Hendrix surgiu de alguns experimentos, porque a gente usa um tempo vago da gente para ficar pensando em coisas diferentes, né? Porque esse é o nosso foco. O que eu posso fazer de diferente para trazer coisas, né? Para inovar. A resolver o problema. Exatamente. E aí, quando a gente, mexendo com isso, estudando ferramenta de game, percebemos que dava para a gente trabalhar muito com reconhecimento de voz, com pergunta e resposta. Poxa vida, por que a gente não começa a fazer alguma coisa ligada à automação com isso e colocar uma inteligência artificial como você tem as do Google, como você tem as da Amazon, enfim, né? Hoje o pessoal conhece muito Alexa, Oi Google, Siri, mas as empresas, muitas vezes, elas querem ter a própria inteligência artificial, vamos dizer assim, a própria personagem da empresa. Então, a ideia foi criar um sistema que pudesse auxiliar para que as empresas tivessem o sistema deles, né? Então, a gente começou a desenvolver isso, e o primeiro personagem pensado para conversar com a gente foi o Hendrix. Primeiro que Hendrix é um nome fácil, né? Por que você fala Siri ou Alexa? Porque Hendrix, porque são nomes muito específicos de fácil reconhecimento pela máquina. E justamente porque eu, como guitarrista, sou fã do Jimi Hendrix, né? Então, quando a gente veio a ideia da persona, foi vir um IA trazendo o Hendrix de alguma forma como homenagem, muito mais como uma homenagem a ele, né? Que foi um grande inspirador, né? Eu acho que como a gente vive de inspiração, a gente sempre corre atrás das inspirações dos grandes nomes, seja na tecnologia, no áudio, no vídeo, né? E na música, ele é uma das inspirações. Então, veio a ideia dele e ele acabou se tornando o nosso nosso mascote aqui, e a plataforma onde a gente vai trabalhar, e a gente está implantando com ele, ainda a gente está em desenvolvimento. Né? Essa automação... Um complemento é uma ferramenta que ela traz tecnologia para dentro da empresa. Você consegue conversar com uma inteligência que você pode dar o nome que você quiser para ela. Você pode trabalhar com isso online, consultando informações externas, ou offline, dentro, sem ter acesso a qualquer coisa externa. Por exemplo, eu posso pôr um Hendrix numa feira, num stand de uma feira, e ele ter essa automação de conversar com o visitante? Sim. Conectado à internet, ele vai ter uma capacidade muito maior de resposta, buscando outras coisas. Mas ali dentro, offline, ele também vai trabalhar e vai te responder, vai te ajudar. E isso também tem um aspecto de acessibilidade. Você pode trabalhar com deficiente visual, acionando, ele pode chegar num ambiente, ligar, fazer qualquer coisa com a voz, só falando para um sistema que vai responder, inclusive, vai fazer tudo o que ele precisa. Você tem ali aspectos de o deficiente visual, ele não teve como pegar um dispositivo, alguma coisa, ele precisa pedir uma ajuda, ele precisa acionar um dispositivo, ele precisa fazer qualquer coisa, ele pode fazer só com a voz. Que demais. E o fato de ser offline também é muito importante para empresas que trabalham em consultoria, que você tem um certo sigilo do que se fala dentro de uma sala. Quando você está online, lógico, se você pegar esses sistemas aí que eu citei, né, eles funcionam todos online. Mas existe, vamos dizer, uma segurança, né, neles. Não vou falar que não, existe. Mas
você sempre está com o microfone aberto para o mundo. Se alguém conseguir entrar naquele microfone e fazer alguma coisa, você pode estar ouvindo uma coisa muito importante de alguma, né? E nesse caso não, porque ele é tudo desconectado, então você pode colocar inclusive isso num botãozinho no tablet, né? Offline ou online, no tablet você pode colocar isso aí e deixar ele online ou offline. Você pode fazer o que você bem quiser na automação, né? E quando você for trabalhar, por exemplo, com um assunto que é mais sensível. Então nós vamos trazer esse carinha aqui. O Hendrix, ele vai estar sempre nas nossas edições, ele vai interagir aqui em algum momento sempre, fazendo perguntas para os nossos participantes, nossos convidados. E, obviamente, na nossa estreia, ele tem que estar aqui. Hendrix, qual a pergunta que você quer fazer para o Vini? Olá pessoal, tô me sentindo o cara participando do podcast Nova X Detox. Tenho muito orgulho de fazer parte do time dos bastidores da Nova XD e agora aqui, como artista deste projeto. Afinal, eu não entendo de tecnologia, eu sou a tecnologia. Hahaha, mas me fala uma coisa, Vinícius, qual o segredo de se produzir um bom conteúdo? Beleza. Bom, o bom conteúdo, basicamente, é você conhecer, ter muito contato com o assunto. Então, você primeiro tem que dominar bem o assunto ao qual o conteúdo é pertinente, saber exatamente o que você quer extrair passar naquele conteúdo. Aí você entra toda a parte técnica por trás, quer dizer, qual tipo de formato de mídia eu vou trabalhar? É um formato de uma TV convencional? É um formato diferenciado? Lógico, a gente sempre prefere fazer um formato diferenciado para criar uma experiência, né? Além disso, qualidade de imagem, qualidade de edição, qualidade do áudio, sempre buscar trilhas que tenham um envolvimento. Eu costumo dizer que o áudio é 50% de um bom conteúdo, né? As pessoas acham que o áudio, não, é secundário. Não, ele é tão importante se não for mais. Tem quem diga que é 100%, né, Aaron? A Chu fala e você também fala. Porque realmente, quando o microfone está na boca do presidente da empresa e falhar, a gente pode fazer um puta conteúdo. 100% áudio e 100% vídeo. Os dois são... eles têm muita importância, então é muito difícil você... Mas quando você vai trabalhar o áudio, você tem que ter todo um cuidado especial desde a captação, né, do que você vai fazer, né? E você, dentro desse conteúdo, tentar trabalhar de uma forma que trabalhe a sensibilidade das pessoas. Então, matiz de cor é algo que trabalha muito. Alguns tons, elas remetem mais são mais frios, remetem mais à tecnologia. Outras têm um tom mais acalorado, que é para alguma coisa mais com tom emocional. Então, mais tranquilo. Então, dependendo de como você vai transmitir aquilo, é muito importante que o conteúdo seja pensado como um todo, porque você tem que ter conhecimento sobre aquilo, sobre o assunto, você tem que trazer imagens que representem aquilo e, sobretudo, passar a informação de uma forma tranquila, fácil e que dê realmente o impacto que você deseja. Hendrix, qual pergunta que você quer fazer para o Aaron? Aaron, o que foi mais difícil quando a tecnologia em áudio mudou do analógico pro digital? Beleza. Bom, participei dessa mudança no áudio. No áudio, entretenimento ali no áudio ao vivo, a gente teve uma mudança que foi... Até levou um tempo bom, né? Houve uma resistência grande do pessoal na estrada, dos operadores de áudio, em aceitarem o digital. Então, eles queriam muito ainda as mesas de som analógica, e aí tinha festival, você tinha que ter a mesa analógica e a mesa digital. Você tinha que ter... para atender todo mundo. Mas isso aí, com pouco tempo, virou tudo digital e facilitou muito a vida de todo mundo, né? Você tinha festival com um monte de mesa de som, você diminuiu bastante aquela quantidade. Você facilitou muito o trabalho ali de montagem e tudo mais, não tem que ter aquele monte de
equipamento, um monte de cabo. Mas tinha uma resistência que eles questionavam a qualidade mesmo, né? Eu lembro disso. Exato. Os conversores, né? A qualidade da conversão que era feito. E a gente tinha equipamentos de alta qualidade e equipamentos de qualidade mais baixa. E o equipamento de qualidade mais baixa acaba afetando um pouco a imagem do equipamento de alta qualidade. E isso trouxe certa resistência. Mas nós já tínhamos, na época, equipamentos de altíssima qualidade, que já eram utilizados no broadcast, em outras áreas, e que havia uma resistência para uso ali no ao vivo. Mas com um tempo isso foi se dissolvendo e hoje praticamente não existe mais equipamento analógico na estrada, né? Tudo digital. Eu acredito que no áudio vocês tenham vivido o que a gente viveu em televisão e na produção audiovisual de broadcasting. O enxugamento das equipes também, né? Teve muita demissão, a estrutura de produção diminuiu, e isso causou um alvoroço no mercado, né? Do bastidor do audiovisual, né? Mas isso, eu acredito que faça parte das mudanças, né? Porque quando a gente olha hoje, como a gente pensar em voltar a usar a máquina de escrever? A gente não vai voltar a usar a máquina de escrever. E como que era a capacitação? Como que as pessoas aprendiam? Com o fabricante? O mercado de áudio, falando ali do áudio ao vivo, ele sempre foi muito carente de especialização, de um curso para isso. Normalmente as pessoas aprendiam trabalhando na área, então elas entravam ali em uma empresa, em uma locadora de equipamentos, em uma banda, e ali elas iam aprendendo com os mais velhos. Existem alguns cursos no Brasil, como IAV, CAN, IATEC, mas são poucos cursos perto ali do mercado que a gente tem. Então, isso não só no Brasil, mas creio que no mundo, o aprendizado é muito passado de um para o outro, dentro das empresas. O mercado americano, eu acredito que tenha muito mais formações, muito mais cursos na área, né? Conhecendo ali o Blumen Group, por exemplo, eu depois do show eu fui uma das pessoas, ninguém cumprimenta o técnico de áudio, né? O show foi espetacular, mas o técnico de áudio, quando eu fui com a minha família lá, terminou, eu fui cumprimentá-lo. Ele estava trabalhando lá e eu achei fantástico a mixagem e tudo mais. E ele tinha se formado ali na Full Sail, que é uma excelente instituição de áudio. E então há cursos, mas realmente ainda é muito incipiente. Você vê que aqui no Brasil, sobretudo, você tem muito menos gente, não digo capacitada, mas que se capacitou dessa forma. E vale ressaltar que a empresa, né, da onde veio a Nova XD, né, que é a empresa do Davi, ela sempre foi uma referência para treinamento de gente. Você tem técnicos que saiu de lá, que trabalham com grandes artistas nacionais hoje, né? A gente vê... Somente o iluminador da Ana Castela, né? A Ana Castela tá lá, mas a gente teve o técnico do sertanejo também, do Chitão, né? Que trabalharam junto. Então, você vê que, no fim, os grandes técnicos se formam naquele miolo e hoje formam o pessoal mais novo, né? E hoje é mais fácil, porque... Antes você tinha mesa de som e um monte de rack de periférico. Hoje você tem uma mesa de som que tem todos os periféricos ali dentro dela. E você viveu muito dentro de casa, inclusive, essa mudança do analógico digital na categoria de áudio. E nessa mudança de investimento também, né? Era uma diferença discrepante de valores, não era? Como que as empresas, elas conseguiam esse aporte? Hoje o valor de uma mesa... de som, uma console digital de alta qualidade, é praticamente o preço que você pagava somente pela mesa de som, sem aquele monte de outros periféricos que tinha que acompanhar a mesa de som. Então, facilitou muito a entrada no mercado, inclusive, né? Essa barreira de entrada que existia, ela foi simplificada, e o aporte para isso ele vem do próprio trabalho ali, de locação dos equipamentos e tudo mais. Mas são investimentos realmente muito altos e o digital trouxe uma facilidade para tudo isso. Você se recorda de alguma empresa de áudio aqui no Brasil que não tenha migrado do digital, tenha desistido?
Não me recordo, porque realmente as que desistiram, elas desistiram de Da desistir. área. Da área não tem como. Não tinha como. Não tinha como. Eu, na minha área, eu peguei muito o auge do cinema na publicidade, né? Então, as produções eram em 1 polegada ou eram em película para publicidade. Eu trabalhei com cineastas que não aceitaram o digital. Porque eles não sabiam trabalhar com uma equipe enxuta. Eles sabiam com estruturas gigantes de periféricos, principalmente de iluminação, que isso se reduziu muito, né, com o digital, mas não conseguiu se adaptar. E também não conseguia trabalhar com baixo orçamento, porque não aceitava. Entendeu? É impressionante. A gente percebeu isso dentro da publicidade, a gente já percebeu muito isso. Ô, Hendrix, qual outra pergunta que você tem para o Vini? Vini, o que mais podemos esperar de inovação na nova XD para 2024 em diante? Na verdade, hoje, um dos grandes desafios é você viver num mundo onde a inteligência artificial está começando a tomar conta. E a gente, como uma empresa de inovação, né, de experiência, a gente não vai ficar atrás. Então, a gente já está trabalhando muito, entrando nesse conceito da inteligência artificial e desenvolvendo, então, softwares e produtos para o futuro, porque o nosso trabalho sempre foi muito projeto, projeto, instalação, enfim, né, conteúdo, e muito mais a área de serviço. E é muito importante que a gente tenha a área de produto também, né, até para um mercado fora. Então, a gente está buscando agora investimentos, estamos desenvolvendo várias aplicações pensando na inteligência artificial, que eu acho que vai ser o que vai dominar aí a tônica do mundo daqui para frente. A gente vai ter que, como eu sempre costumo dizer, né, assim como o acendedor de lampião perdeu a sua função lá atrás com a parte elétrica, muita gente vai perder agora as suas funções, mas outras surgirão. Então, na verdade, eu faço até uma convocação para as pessoas para que, ao invés delas criticarem ou acharem que não, que realmente abraçar e se qualificar, porque vai ser uma mudança significativa no mercado daqui para frente. Então, e essa é uma das nossas metas aqui, acompanhar essa evolução. Hendrix, qual a outra pergunta que você tem para o Aaron? E na sua opinião, Aaron, o que ainda falta no portfólio da nova XD que você quer muito? Olha, de pensar em portfólio, o portfólio foi construído encarando desafios que os clientes foram trazendo para a gente. Então, a gente pensa em coisas para o futuro, pensa, como o Vinícius falou, da IA, a gente busca estar alinhado com o que está acontecendo, buscando tudo que está alinhado com as novas tecnologias, mas o que falta, quem vai poder responder para a gente são os clientes, são as agências, os clientes que vão trazer os desafios e falar o que está faltando. É isso aí. Bom, antes de a gente terminar, quero contar um pouquinho do último quadro que a gente coloca aqui no nosso podcast, videocast, que é o Pense Fora da Caixa. A gente sempre vai levar nossos convidados para o nosso outro cantinho, que é um estúdio que a gente tem lá na produção, que a gente quer saber desse participante que momento da vida ele já pensou fora da caixa, tanto da vida pessoal ou profissional, não importa. E a gente quer saber disso, para a gente aprender um pouco com essa motivação de se pensar fora da caixa. Então, depois que a gente sair daqui, nós vamos lá, vocês vão contar isso pra gente. E eu agradeço muito a confiança dos meus meninos. Menino Aaron, que no bastidor é menino Aaron, viu? Os clientes falam que é tu filhão, menino Aaron. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Espero que todos tenham gostado. Continue com a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais.
equipe maravilhosa que está com a gente nos bastidores desde do embrião desse projeto, né, Vini? A gente agradece demais. E o que vocês tiverem de curiosidade, de pauta, de convidados, se quiserem vir, se você pertence a esse mundo do AV, manda um recadinho aqui pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de trazer. Vem conhecer Vinhedo, uma cidade fofa, super acolhedora. E aqui a Nova XZ também é. Um beijo, até! Pensar fora da caixa no nosso trabalho é essencial. Não tem como não pensar fora da caixa diante dos desafios que os clientes trazem para a gente. Então, a gente está o tempo todo utilizando conteúdo, engenharia, criação para resolver problemas complexos com soluções únicas que vão ali ajudar o cliente a resolver um problema, a tratar ali uma dor que ele tem na empresa e também criar uma experiência única de uma marca, de algum projeto. Então, o tempo todo pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é o nosso trabalho. Bom, pensar fora da caixa, no meu caso, é patológico já, porque eu penso fora da caixa, eu estou o tempo todo fora da caixa. É difícil saber o momento que eu estou dentro da caixa, porque geralmente eu estou fora. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago desde de moleque, né? E eu acho que isso colabora muito com o que eu faço. Então hoje eu estou na profissão ideal para o que eu estou fazendo, porque realmente pensar fora da caixa é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo quando você está na área de criação, desenvolvimento de novos produtos, né? Então, como eu sou da parte de inovação, eu tenho que viver fora da caixa. Então essa é minha vida.